Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, eu sou líder da Escola de Ativação Profética. No vídeo devocional de hoje eu quero falar sobre ministérios autossustentáveis, sobre os missionários, os profetas, os apóstolos, os sacerdotes, fazedores de tenda. Essa é uma expressão usada pelos irmãos da missiologia. Em Atos capítulo 18, versículo 1 em diante, narra a experiência do apóstolo Paulo. Foi um homem que viveu como um sacerdote, tempo integral, no serviço à obra de Deus e no ministério. Viveu de oferta por muitos anos, até que durante uma janela de tempo de 1 ano e 6 meses, por não estar recebendo ofertas, por ninguém estar participando financeiramente com ele, do projeto missionário dele, a não ser os irmãos da Macedônia, os filipenses, que eram os mais pobrezinhos de tantos que ele já havia abençoado. Estes foram fiéis no apostolado de Paulo e permaneceram contribuindo e comunicando financeiramente com ele. Então ele volta a uma atividade profissional, volta a uma atividade comercial, que eu acho uma irresponsabilidade chamar esta atividade de secular, porque comprar e vender tendas, comprar e vender tapetes, fabricar tapeçarias e comercializá-las é tão espiritual quanto curar enfermos ou expulsar demônios, porque não é o microfone que santifica o pregador, não é o púlpito que santifica o pregador, mas é o pregador que santifica o microfone. É o pregador com a sua vida santa e íntegra no secreto com Deus quem santifica a tribuna. E então o apóstolo Paulo, ungido de Deus, pondo as suas mãos para fabricar tenda, tapeçarias, tapetes com Priscila e Áquila, são eles que santificam esta atividade comercial. E o reino de Deus se expande, o reino de Deus se manifesta, tanto com o testemunho quanto com os resultados. Ora, vamos desmistificar algumas coisas na vida profissional de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Não é porque você é ungido de Deus que coisas não podem dar errado. Não é porque você faz o seu trabalho secular aí no seu dia a dia e eventualmente alguma coisa dá errada que você não tenha que atender e prestar assistência técnica ao seu cliente por ele eventualmente estar insatisfeito com algumas coisas. E não é porque todos os clientes que reclamam estão corretos na sua reclamação. Também existem clientes astutos, manipuladores, mentirosos, sagazes, que sabem da sua fé em Cristo Jesus e se aproveitam disso para tirar vantagem comercial em cima de você. Essas coisas fazem parte do dia a dia e a maturidade dos filhos da luz é importante nós falarmos sobre isso para sabermos como administrar, como responder, quando você deve mandar um cliente manipulador, mentiroso, que não está com a razão, mas está tentando te chantagear por causa da tua fé, se enforcar num pé de alface. E quando você deve pedir perdão para o seu cliente e dizer, realmente prestei o serviço não ficou com excelência, mas agora eu vou fazer novamente e vou corrigir, prestar assistência técnica do produto que eu vendi, do serviço que eu prestei, até que a alma do cliente fique satisfeita. Esses dois polos fazem parte da nossa rotina semanal, do dia a dia de comprar, vender e comercializar. E isso faz parte da rotina de Priscila, Áquila e o apóstolo Paulo. Ou você acha que todas as pessoas que compraram tenda do apóstolo Paulo ficaram satisfeitas com aquela tenda? Ou será que todos os tapetes, todas as tapeçarias que eles fabricaram e comercializaram nunca deu problema? Nunca soltou um nó, nunca teve que prestar assistência técnica ou melhorar alguma coisa que no primeira, segunda semana de uso já havia dado algum defeito. Ora, não vamos cair num campo de superstição teológica e achar que o apóstolo Paulo nunca teve os problemas que eu e você temos que administrar na nossa vida comercial e na nossa vida ministerial, dia a dia. E administrar esses problemas é tão espiritual quanto curar enfermos, expulsar demônios ou ressuscitar mortos, porque é nesse relacionamento que nós trocamos energia, que nós trocamos a unção, que nós abençoamos e influenciamos as pessoas. Quando é que você deve usar a chave do reino de Deus para abrir e abençoar? Quando é que você deve usar a chave de autoridade do reino dos céus para fechar e decretar falência? Para que aquela figueira que tem folhas e fruto, mas não tem frutos, morra e seque pela raiz. A igreja tem que amadurecer para a profundidade da palavra e não para a superstição de uma análise rápida e preguiçosa de um pregador eloquente que nem profundo teologicamente consegue ser na sua opinião teológica, no seu posicionamento, na sua argumentação da pregação motivacional e eufórica. Vamos para o texto sagrado da palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 1.
Depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e achando um certo judeu, por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tempo vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. A perseguição lá em Roma já estava tensa, então eles tiveram que sair, meio que fugidos de lá. Ajuntou-se com eles, fez uma associação, fez uma parceria, fez uma aliança comercial, fez uma união de interesses comerciais e mercantológicos, mas além de mercadoria e de produção, ele também tinha a fé em comum. Não sei o que você pensa a respeito disso. Como eram do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício o fabricar tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e os gregos. E quando Silas e Timóteo desceram para encontrar com ele na Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo, Jesus era o Messias, Jesus era o esperado, Jesus era o ungido que eles aguardavam e que todos os profetas do Antigo Testamento já haviam anunciado a sua chegada. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo e desde agora parto para pregar, proclamar, me relacionar, evangelizar os gentios. Veja que eu falei que você tem que saber quando usar a chave para abençoar, para abrir e para fechar, para sacudir o pó das vestes. Jesus falou para sacudir o pó das sandálias. Paulo está investindo um tempo e uma energia de oração, de evangelismo, de comunhão, e essa comunidade recebeu muito pouco dessa luz, ao ponto de chegar em um determinado momento o apóstolo Paulo sacudir as vestes e dizer: sabe uma coisa? Vocês são coração duro mesmo, fiquem vocês aí, eu vou proclamar esta mesma luz, essa mesma verdade, esse mesmo ensinamento aos gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto a uma sinagoga. E Crispo, principal líder da sinagoga, creram no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão de noite a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal algum. Pois eu tenho muito povo, muitos cristãos escondidos no secreto desta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Veja, o apóstolo Paulo, ele é chamado de fazedor de tenda, porque ora ele dedicava tempo e energia para fabricar tapeçarias e comercializar com Priscila e Áquila, ora ele dedicava tempo na sinagoga para evangelizar, para fundamentar a fé, para proclamar o evangelho, para apresentar Jesus como Messias. No primeiro momento parece que ele não foi bem sucedido. Alguns diriam que essa foi uma pregação fracassada de Paulo, um período de tempo em que ele não conseguiu quebrar a resistência espiritual cósmica do segundo céu. Eu costumo dizer que aqui não tem nada a ver com a força da intercessão de Paulo, aqui tem a ver com o momento e o tempo da dispensação em que Deus endureceu o coração dos gentios para despertar neles ciúmes, e Deus decidiu se revelar e se manifestar aos gentios, para que pela comunhão dos gentios com o mesmo Deus, os judeus se sentissem ciumados e dissessemos: puxa, nós tínhamos a primazia, nós não fomos fiéis a Deus, agora os gentios estão experimentando a glória, estão experimentando a graça, estão experimentando a unção, estão experimentando o poder, estão experimentando a comunhão com o Espírito Santo pela fé no Jesus, no Hamashia, no ungido, no Messias de Deus, Jesus o Cristo. Mas o apóstolo Paulo, ele soube discernir até onde ele estava correspondendo a Deus, até onde ele estava rompendo com a resistência do território e até onde ele estava lançando pérolas aos porcos, até onde ele estava perdendo tempo, perdendo energia e não estava sendo correspondido no ensinamento e na proclamação do Evangelho. Sem culpa, sem remorso, sem chantagem da religião. Talvez você seja um pastor que tenha desistido de implantar igreja na cidade e tenha sido muito bem sucedido implantando igreja em outro território, em outra cidade. É exatamente o que está acontecendo aqui com o apóstolo Paulo. Quando ele se desloca geograficamente, quando ele encontra com uma outra liderança, numa outra sinagoga,
com uma outra vizinhança, o coração deles se abre e eles recebem a Jesus como Senhor e Salvador. Não adianta você ficar filosofando, trocando ideia, falando de ideias miraculosas da filosofia, da religião, da história, do conhecimento geral, se em algum momento dessas reuniões, desses relacionamentos, dessa mentoria, desse intelectualismo, a pessoa não receber Jesus como seu Senhor e Salvador, a pessoa não for selada pelo Espírito Santo, porque é isso que faz toda a diferença no protocolo de comunhão, de relacionamento e de revelação de Cristo Jesus. Ora, a chave aqui é Paulo como um ministro de tempo integral, o apóstolo, um profeta, ungido de Deus, ele vive de ofertas, e ele viveu de ofertas muitos anos na sua vida. E o fato dele não estar agora conseguindo ser correspondido na sua necessidade ministerial, nas ofertas, não impede, não constrange e não inferioriza ele na sua integridade enquanto apóstolo de continuar a fazer o que Deus vocacionou, o Deus inspirou ele a fazer, conciliando o tempo com o trabalho comercial. Ora, segunda a sexta domingo, sábado, domingo, dia dos cristãos, sábado, dia dos judeus, ele na sinagoga evangelizando, pregando, sendo agora um ministro da palavra de Deus, e de segunda a sexta comercializando, comprando, vendendo. Isso é perfeitamente normal e isso acontece nos dias de hoje. Muitos homens, muitas mulheres têm dedicado a sua vida para servir a Deus em tempo parcial ou em tempo integral. Ah, então isso é bom. Não, isso não é bom, isso é péssimo, porque a energia e o tempo que ele poderia dedicar para o reino, ele agora dedica para o comércio. E o tempo que sobra, a energia que sobra, sábado, ele dedica para a obra de Deus na sinagoga. Você acha isso bom? Só se você tem uma mente enfeitiçada pelo espírito do materialismo. É óbvio que isso não é bom. O fato deste remendo no pneu do carro permitir que a roda seja inflada e o carro volte a andar, não quer dizer que este é o ideal, não quer dizer que esse é o padrão. Está bem claro, bem estabelecido nas Escrituras como é que os ministros dos altares devem viver, servir a comunidade, se relacionar financeiramente com as ofertas. Está muito bem definido. Por falta desta maturidade, por falta desta correspondência, o apóstolo Paulo, por amor às almas, por amor às pessoas, faz uma adaptação. Ele faz um gancho, ele faz um remendo, ele faz uma adaptação. Então não quer dizer que este é o padrão, quer dizer que isto é possível, embora não seja o ideal. Porque o apóstolo Paulo fica agora conciliando a maior parte da sua energia e do seu tempo para comprar, vender, fabricar, comercializar tendas, e o tempo que sobra, a energia que sobra para ir à sinagoga ministrar. E não é para menos que foi pouco eficiente naquela cidade, não é para menos que ele foi pouco eficiente nessa relação com aqueles judeus. E não é de barde que ele sai dali meio desgastado, sacudindo as vestes, sacudindo a poeira da roupa em testemunho contrário àqueles caras. Ele também não estava 100% focado naquilo. Ele também não estava 100% mergulhado naquilo. Ele também não estava 100% da sua cabeça e da sua energia convergida naquilo. Ele estava dividido. E nesse período em que ele está vivendo esse ciclo e essa estação de sobreviver financeiramente e comercialmente na sua vida pessoal e servir a Deus no seu ministério, olha o que ele escreve nessa mesma janela de data aos Coríntios, na segunda epístola, capítulo 11, versículo 15. Porque eu penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não o sou contudo no conhecimento, mas já em todas as coisas nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei porventura humilhando-me a mim mesmo para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus? Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. Ele está dizendo que recebeu salário de outras igrejas. Ele está dizendo, seus corintianos, alma cebosa, carniça ruim, vocês não me deram oferta, vocês não me ajudaram financeiramente. Eu servi vocês de graça. Tirei oferta de outras igrejas, levantei salário, levantei manutenção financeira pessoal para mim, apóstolo Paulo, de outras igrejas para ir aí abençoar vocês. E vocês são ruins. É esse o sentimento e é esse o quadro de
fadiga emocional, fadiga psicológica que o apóstolo Paulo está se sentindo. Ele começa se comparando com os apóstolos de Jerusalém. Não fui em nada inferior aos apóstolos de Jerusalém. Veja que a conversa aqui é tensa, a conversa aqui não está leve, não. E essas conversas que a maturidade cristã nos constrange, nos exige, nos responsabiliza até. Quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade financeira, necessidade material, e em tudo me guardei de vós para não vos ser pesado, e ainda me guardarei mais no futuro. Essa é a conversa de Paulo. Vocês têm dinheiro, vocês são ricos aí na igreja de Coríntios, vocês são alma cebosa, são coração duro, são avarentos, não participaram financeiramente comigo, eu não cobrei nada de vocês, eu não fui pesado financeiramente para vocês. Outras igrejas eu despojei, outras igrejas eu tirei salário, eu tirei renda, eu tirei fonte de recurso financeiro de outras igrejas para abençoar vocês, sendo que vocês tinham condições de abençoar e não abençoaram. E os únicos que participaram financeiramente comigo da minha necessidade foram os macedônios. Quem são os macedônios? Os macedônios são os mais pobrezinhos daquele contexto, gente. Os macedônios são os filipenses, capítulo 4, versículo 14. Desses macedônios, ele está falando agora da igreja da Macedônia, escrevendo agora para os filipenses. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também, ó filipenses, que no princípio do evangelho, quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão apenas vocês. Ninguém ofertou, a não ser vocês. E os macedônios e filipenses eram os mais pobrezinhos, economicamente falando. Os menos privilegiados. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário, a Tessalônica. Não que eu procure dádivas, mas procuro fruto que cresça para a vossa conta. Outras traduções dizem, eu procuro fruto que aumente o vosso galardão. É simples. O apóstolo Paulo não deixa de fazer a obra porque as pessoas não estão participando financeiramente com ele. Mas ele é perfeitamente consciente de que a obra fragmentada em uma quantidade de tempo conciliada com os negócios e uma quantidade de tempo conciliada com o ministério compromete a qualidade. É o número de tempo e de energia que você deixa de abençoar pessoas. Não fique chateado, se você me manda um WhatsApp eu não te respondo. Ontem à noite eu fechei o WhatsApp com 3.800 mensagens sem ler, sem responder. Ou eu vou cheirar o cabelo da minha esposa, ou eu vou responder 3.800 mensagens. E o que você acha que é prioridade na minha vida? Então não viaja, não sonha. A gente serve a Deus na medida de luz e de recursos financeiros que estão ao alcance das nossas mãos. Na medida que essa luz aumenta, que os recursos financeiros aumentam, você serve um número maior de pessoas. Sempre tereis aflições. Jesus falou aos apóstolos, no mundo vocês sempre vão ter os pobres convosco. Esta mulher ungiu o meu corpo me preparando para a sepultura. Problema, necessidade, gente precisando sempre haverá. Temos que atender, temos que orar, temos que abençoar um a um, independente do que eles fazem ou deixem de fazer, independente do que eles sejam ou não sejam. Mas também temos que discernir com o apóstolo Paulo, quando é o tempo de sacudir a poeira, quando é o tempo de sair de uma terra e ir para outra. Porque nesse deslocamento de uma sinagoga para outra sinagoga, o coração dos outros, do justo, o nome do cara, o outro líder da outra sinagoga se abriu e recebeu a Jesus como Senhor e Salvador. E os frutos permaneceram e os frutos se estabeleceram para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Quero te abençoar com essa palavra. Eu quero dizer que você é um missionário onde você está. Independente de ter o título de profeta, de apóstolo, de pastor, de evangelista, de mestre, de professor de escola dominical, ou não ter o título, você é, porque você é selado pelo Espírito Santo, você é ungido. Você precisa se encontrar e se descobrir no reino de Deus e frutificar frutos que permaneçam. Isso que é importante. Você vai ser fiel no pouco, o Senhor vai se estabelecer sobre o muito. Não se sinta menos ungido se você concilia o tempo secular, o tempo de trabalho, o tempo profissional com a obra de Deus no final de semana. Não. São pessoas assim que o mundo não foi digno de tê-los conhecido, que fizeram o reino de Deus e o evangelho do Senhor Jesus Cristo chegar até onde chegou. Não chegamos aos confins da terra, estamos caminhando e migrando em direção a Ele. Falta implantar a igreja, falta traduzir Bíblia para muitos idiomas nesse planeta. Mas nós estamos vendo, nós estamos discernindo, nós estamos entendendo a maturidade de um povo de Deus
disposto a servir, independente de ser tempo integral, assalariado pela igreja ou em tempo parcial, fazendo os seus negócios e tirando dos seus dízimos, das suas ofertas, para fazer a manutenção do trabalho social, a manutenção da igreja que muitas vezes ele preside. Eu já fui em 36 países pregar o evangelho dos 5 continentes e treinar pastores. Eu já vi muita coisa no reino de Deus, coisas lindas, inspiradoras, maravilhosas, coisas imaturas, irresponsáveis, eu também vi. Mas eu posso te dizer que a obra de Deus é feita pelos anônimos, não pelos famosos televisivos. Então vamos juntos unir nossos dons, nossos talentos e manifestar a glória do Senhor. Essa semente que você julga ser pequena, para Deus é tudo o que Ele precisa para que você multiplique. Aquele menino também achava que os pãezinhos, os peixinhos dele não seria suficiente para alimentar a multidão. Mas nas mãos de Jesus, debaixo de uma oração de ações de graça, um fenômeno quântico de multiplicação acontece para mim e para você. Para o povo que tem fome e para você que fez a oferta. Para o povo que tem necessidade e para você que botou a mão no arado e não olhou para trás. É essa unção quântica de abundante multiplicação que estava sobre Paulo. Seja comprando, vendendo, comercializando com o apóstolo Paulo, no nicho de segmento de mercado, na indústria de tendas que ele tinha, ou seja, entregando a sua oferta, entregando os seus donativos para que Paulo pudesse seguir viagem apostólica e abençoar. Veja que o coração do pobre é mais generoso em entregar do que o coração do rico. O rico, por ser rico, ele quer te dar a oferta e quer te manipular. Quer te dar a oferta e quer que você massageie o ego dele. Por ele ser um pouquinho mais privilegiado financeiramente, a grande maioria, com raras exceções, não possui maturidade de entregar e sacrificar, quebrar o pescoço do primogênito da jumenta e queimá-lo no altar. Ele quer uma massagenzinha no ego, ele quer um atendimento diferenciado porque a oferta dele é um pouquinho mais alta. Ele gosta que alguém toque trombeta depois do gasofilácio dele. Ora, não caia nessa armadilha, não caia nessa cilada. Amadureça, participe financeiramente, deposite suas ofertas, envie seu comprovante. Estaremos jejuando, orando, subindo a montanha para orar por todos os necessitados, mas de forma muito especial. Compartilhe esse canal. Inscreva-se, ajude-nos a aumentar o número de inscritos aí no YouTube. Que Deus te abençoe abundantemente mais. Até o devocional de amanhã, em nome de Jesus.